Olá pessoal, nós somos da ER Cursos Refrimax de treinamento e formação profissional. E pessoal, neste vídeo nós vamos trazer para vocês um ensinamento aqui bastante prático de microchaves, tá? De proteção para micro-ondas, ok? Então essas microchaves aqui, ó, são utilizadas em fornos micro-ondas. Elas têm diversas funções, tá, pessoal? Em outros aparelhos, são utilizados na porta, por exemplo, na porta da lavadora, em portas de lava-louça, tá? Então, essa chavinha aqui não é só utilizada em fornos micro-ondas, tá? Mas, neste vídeo aqui, ó, nós vamos mostrar para vocês como testar, né? Porque às vezes você vai encontrar uma chavinha dessa aqui, ó, com defeito no seu micro-ondas. O que é que pode acontecer com um micro-ondas se essa chavinha aqui, ó, ela ficar colada? Ó, temos uma aqui, ó, essa microchave aqui, ó, tá vendo, ó? A chavinha aqui dentro, ó, está colada, tá vendo que essa aqui ela está um pouquinho para fora, ó, ela dá o clique, ó. Essa aqui já não dá, ó, tá colada lá dentro, ó. Então nós vamos mostrar para vocês como testar. Essa aqui, ó, olhando nela aqui, quem tem um pouquinho de experiência vai dizer assim, ó, essa aqui é fácil de testar. E essa aqui com 3 polos, ó, como será que faz para testar essa microchave aqui? Bom, pessoal, para você testar essa microchave, tá? Para você testar essa microchave é muito fácil. O defeito que pode apresentar no micro-ondas, pessoal, é que o micro-ondas vai acusar sempre porta aberta, né? Um defeito em uma dessas chaves. Uma chavinha dessa aqui, ó, com defeito pode ocasionar a queima de fusível do micro-ondas, tá? Então, são basicamente isso. Tá? Um defeito numa chavinha dessa aqui pode trazer um problema grave para o seu micro-ondas, ok? Para você então testar esta chavinha, o que é que você vai precisar? Você vai precisar de um multímetro. Sim, de um multímetro, ó. Nós temos este multímetro aqui, ó. Vou ligá-lo. Nós vamos ligar no nosso multímetro o nosso cabinho, né? O cabinho de teste. Bom, nós vamos deixar este multímetro aqui, ó, já pronto para a escala rápida de resistência ohmica. Se o seu multímetro tem aí, ó, esse alto-falantinho aqui, ó, esse sinalzinho aqui, que é um sinalzinho de sonoro, né? Então você vai colocar o multímetro ali, né? Deixar selecionado. Esse multímetro aqui também é automático, tá? Porém, já vou deixar ele manualmente, né? Acionado ali, pronto ali para resistência ohmica, para que a gente possa testar essa chavinha aqui e ter uma resposta bem rapidinho. Então vamos lá, vamos aprender a fazer a leitura do corpo aqui, ó, desta microchave de proteção, ok? Ó, observe que esta microchave aqui, ó, ela tem 2 polos, ó, só tem 2 terminais, ok? 2 terminais. Vou pegar uma outra microchave aqui, ó, para vocês verem que tem uma diferencinha. Muitas microchaves têm uma diferencinha uma entre a outra e essa diferença é muito importante você observar, hein? Ó, vou colocar uma em cima da outra, ó. Bem juntinho. Ó, observe que essa de baixo aqui, ó, esse polo que sai aqui, ó, na parte de baixo aqui da microchave, ó, tá igualzinho, na mesma direção. Agora observe o outro polo, ó. Tá vendo, ó? Olha lá. Está saindo uma direção diferente, ó. Esse aqui, ó, tá mais para a esquerda e esse está mais para a direita. E esta microchave aqui, ó. Ó. Olha essa aqui. Vou colocar aqui, ó. Ela já serve, ela já tem 3 polos, ó. Tá vendo, ó? Então,
essa microchave aqui, ó, ela faz o papel dessa primeira pretinha, tá vendo? Aqui tem um polo na mesma posição ali, ó, e faz o papel também desta outra chave de baixo, ó, que o polo dela está na mesma direção aqui, ó, ok? Então, essa aqui, ó, duas chaves em uma, ok? Duas chaves em uma. Você poderia utilizar esta chavinha aqui, ó, no lugar dessa ou no lugar dessa aqui, tá? Então, você vai precisar aprender aqui conosco a testar os 3 modelos de chaves para você entender, tá? Para você entender qual a função de cada uma. Então, vamos lá. Vamos começar aqui, ó, por essa aqui, tá? Por essa chavinha aqui, ó. Para você entender a função dela, né? Você precisa aprender a ler o corpo da microchave, ó. Observe que aqui, ó, tem um risquinho aqui, ó, que sai desse polo aqui, ó. Tá vendo? Sai um risquinho aqui e vem aqui, ó, para cá, tá? Então, essa aqui só vem para cima. E tem um outro risquinho aqui, ó, tá? Que vem para essa chave aqui. Observe que neste polo aqui, ó, tem um com. Observe que aqui, ó, no rumo deste terminal dessa microchave aqui, ó, tem um NO. E aqui em cima, ó, que não tem terminal, ó, tá? Não tem terminal. Ela poderia ser uma daquelas chavinhas de 3 polos, porém essa aqui veio sem, ela já é vendida dessa forma, tá? Então aqui embaixo é NO, aqui é um NC e aqui é o COM. Bom, sabendo que tem essas identificações aí no corpo da microchave, você agora precisa entender o que significa cada um desses terminais. Ó, o COM, pessoal, é o comum, tá? NO está em inglês, tá? Está em inglês. E o que significa NO? Eu sou ruizinho de inglês, tá, pessoal? Mas significa normally open. Então, este NO significa normalmente aberto, tá? Normally open, normalmente aberto. Então, isso é o NO. E o NC, o que é que significa? Esse NC significa normally closed. Normally closed significa normalmente fechado. Então, aqui, normalmente aberto e normalmente fechado. Então, decore isso, tá? NO, normalmente aberto, e NC, normalmente fechado. Observe que é por causa desse O aqui no finalzinho, ó, que é open, né, que significa aberto, e closed, fechado. Então, normalmente aberto, normalmente fechado, e essa chavinha aqui, né, o COM aqui, significa que é o polo comum. É muito importante você entender isso aí, tá? Para você jamais esquecer. Você não pode esquecer disso aí jamais. Bom, vamos lá então. Se aqui, ó, é normalmente aberto, significa que essa chave aqui, ó, na posição, do jeito que está aqui, se eu colocar o multímetro aqui, ó, para apitar, ele não vai apitar, porque os terminais estão abertos. Aberto significa isso aqui, ó, fechado, aberto, fechado, aberto, tá? Se estiver fechado, você vai encostar o multímetro nos 2 terminais, né, da microchave, e o multímetro vai apitar, tá? Porque vai estar fechado os terminais lá dentro. Então, fechado significa que vai estar entrando tensão por um terminal e já passando para o outro, porém a chavinha tem que estar solta, normalmente aberta. Significa que normalmente, ó, ela está normalmente aberta, tá? Normalmente aberta. Então, aqui, ó, em normalmente aberta não pode haver passagem
de continuidade entre os dois terminais. Se a porta fechar, ela vai pressionar essa chavinha aqui, ó. Daí sim, se você colocar a ponta do multímetro aqui e aqui, ela vai soar, né? O multímetro vai apitar, dizendo que está tendo continuidade. Mas normalmente não é assim que ela fica, né? Normalmente é isso aqui, ó, tá? A chavinha solta, isso aí é normalmente aberta. Esta aqui, ó, já é uma chavinha, vamos ver. Melhorei um pouquinho a luminosidade aqui para você ver melhor, ok? Ó, então vamos lá. Essa aqui, ó, comum, normalmente aberta, NO, e NC, normalmente fechado, ok? Aquela que nós estávamos mostrando para vocês, é essa aqui, ó, comum, NO e NC. Então, tem terminal aqui, ó, no normalmente aberto, tá? Olha só. Normalmente aberto significa que a chave lá dentro, ela não está fechada, ela está aberta. Os terminais não estão em contato, não estão atracados. Então, se você colocar o multímetro aqui e aqui, com a chavinha nessa posição, normalmente aberta, o multímetro não vai soar, não vai haver o bip. Já nessa pretinha aqui, ó, ela já está com o terminal em comum e NC. Então, significa se eu colocar o multímetro aqui, ó, a tensão vai direto aqui, ó, e já vai soar lá no multímetro. Aqui vai estar fechado. Ela está normalmente fechada. Significa, ó, ela estando solta, vai haver passagem entre os dois terminais. Então, eu colocando a ponta de prova aqui e aqui, o multímetro vai soar. Vamos na prática. Vamos colocar aqui, ó, a ponta de prova sempre, nunca muda, tá, pessoal? O comum é sempre o comum. Significa que você sempre vai manter no teste, né, a ponta de prova nele primeiro, não em uma dos terminais aqui, ó, tá? Vamos deixar aqui, ó, a ponta de prova no comum. Aqui, ó, a microchave solta, né? Solta. E nesse caso aqui, ó, como só tem um terminal, né? Nós vamos medir por ele aqui, ó. Então significa que aqui, ó, está normalmente fechado. Significa que se eu bater aqui neste terminal, vai haver continuidade, tá? E se eu manter o multímetro aqui, ó, no comum, aqui, nesse outro terminal, e apertar o botãozinho, deve parar. Se não parar, a microchave está com defeito. Soltou, bipa, apertou, fecha contato. Vamos lá na outra branquinha. Vamos pegar essa aqui agora, voltar nessa aqui, tá? Vamos manter o multímetro aqui no comum e vamos manter aqui, ó, no outro polo, ó. Aqui já está dizendo, ó, tá vendo? Ó, já tem aqui, ó, uma separação, né, deste risquinho aqui, ó, entre o fechado, tá vendo? Ó, está aberto aqui, ó. Então significa que esse NO aqui é normalmente aberto, ou seja, a chavinha, ela estando solta, tá? Se eu tocar aqui neste terminal, não deve bipar o meu multímetro. Se bipar, tá? Se bipar sem que a chavinha esteja apertada, a microchave está com defeito. Então vamos lá. Não bipa se eu apertar a microchave. Bipou. Ok? Então, normalmente aberta significa que não há passagem, né, entre esses dois terminais aqui, ó. Ela estando solta ali, ó, tá? Não há passagem de continuidade para cá, ou se ela estiver no aparelho, não vai haver passagem de corrente de tensão, né, por esses terminais, porque este terminal aqui, ó, é um terminal aberto quando a chavinha ela está solta, quando não tem nada pressionando ela, tá? Na posição aí, ó, paradinha, não tem continuidade nos dois polos. Já não é o caso da pretinha, né?
a pretinha, a passagem de continuidade ou de tensão, né, se ele estiver no aparelho, se o aparelho estiver ligado entre esses dois terminais aí, ó. Tá vendo, ó? Não estou apertando ali, ela está solta, ó. Se eu apertar, ó, vamos lá, apertei, vamos manter aqui, ó, vou apertar, tá vendo, ó? Não tem passagem nenhuma. Se eu soltar, então é exatamente assim que nós testamos essas microchaves. No caso do micro-ondas, pessoal, essas chavinhas aqui, quando você fecha a porta do micro-ondas, lá dentro tem uma alavanca que aperta a chavinha. Quando você abre a porta do micro-ondas, ela solta a chavinha, tá? Então, se o seu micro-ondas estiver tendo problemas aí de queima de fusível, então faça o teste nessas chavinhas. É desta forma que você vai testar essas microchaves, ok? Agora vamos pegar essa aqui, ó, tá? Como nós mostramos, nós temos aqui uma chavinha. Essa chavinha, vamos fazer o teste primeiro na outra, tá? Depois nós voltamos nessa aqui, porque essa aqui é aquela que está com defeito, tá? Essa aqui, ó, é a chavinha que está boa, tá? Vamos lá. Então observe que aqui, ó, essa microchave ela tem 3 polos, ok? Porém aqui, ó, continua sendo o polo comum, tá? Aqui embaixo. Aqui continua sendo o NO e aqui continua sendo o NC. Nos micro-ondas que são utilizados essa chavinha aqui, pessoal, observem que entre este polo aqui e esse aqui, ó, não pode haver continuidade, e entre este polo aqui e aquele polo lá deve haver continuidade com esta chavinha aqui, ó, solta, tá? Com esta chavinha solta. Preste bastante atenção para você não testar errado, né? E depois você chegar lá no micro-ondas e falar, a microchave está boa, não tinha defeito nenhum, né? E às vezes porque você testou a chavinha de forma errada, né? E você acabou aí achando que a chavinha estava boa e não estava, ou achou que a chavinha estava ruim e ela não estava ruim, tá? Então vamos lá. Então mantenha sempre a ponta de prova do multímetro na hora do teste, tá? Sempre aqui no comum, tá? Você nunca tira a ponta de prova aqui do comum, é sempre o comum com um desses terminais aqui, ok? Então vamos lá, ó, o multímetro está funcionando, belezinha. Então nós vamos colocar aqui, ó, deixa eu encaixar aqui certinho, ó. Pronto. Então, aqui é NO. Isso significa que entre este polo aqui com este não deve haver continuidade. E entre este polo aqui, o comum, com este de cima aqui, ó, deve haver continuidade. Certo? Neste não pode haver continuidade com esta chavinha solta. Ela está normalmente aberta. Aqui, ó, está normalmente aberto. E para cá, ó, vai estar fechado, ok? Bom, observe então, com essa chavinha solta, normalmente open, né? Normalmente aberto, não bipa. E com este terminal com o de cima fechado, deve bipar, ok? Agora, se eu apertar essa chavinha aqui, ó, e vir aqui para o Open, deve bipar. E se eu colocar aqui no fechado, não deve bipar. Ok? Ó, a chavinha apertada, hein, pessoal? Lá no micro-ondas, lembre-se, vai haver uma alavanca lá que quando você fechar a porta, vai fechar aqui a chavinha. Ó. Então vai dar uma invertida na coisa aqui, ó. Com a porta aberta, não dá continuidade, dá continuidade. Com a porta do micro-ondas fechado, dá continuidade e não dá continuidade. Então, essa chavinha aqui, ó, ela está funcionando perfeitamente. Nós separamos uma aqui, ó, que ela está, olha lá, com a chavinha travada lá dentro, ó. Então, nós vamos testar aqui, ó, para ver o que é que está acontecendo. Vamos ver o que aconteceu com essa chave. Vamos novamente ver aqui, ó. Comum,
tá? C, comum, normalmente aberto e normalmente fechado. Observe que essa chavinha tem 3 polos, porém observe que a chavinha ali, ó, a acionadora, ela está colada lá dentro. Então vamos ver o que aconteceu aqui na hora do teste, ó. Normalmente aberto, deve haver continuidade? Não, não deve haver continuidade. Normalmente fechado, deve haver continuidade? Sim, deve haver continuidade, ok? Porém, ó, não tem como a chavinha voltar, ó, ela não está voltando. Aqui, ó, os terminais estão dando certinho, ó. Se eu testar aqui, o comum, ela é normalmente aberto, esse polo, ó, não está dando, ó, ok? Essa chavinha aqui, até então, ela tá boa? Sim, até então ela tá boa, ó. E aqui em cima? Normalmente fechado. Vamos imaginar que essa chavinha aqui estivesse solta. Tá funcionando. Entre os polos aqui, ó, belezinha, sem problema, ó. Normalmente aberto, não deve haver continuidade. E normalmente fechado, deve haver continuidade. Porém, tem o probleminha de que o botãozinho aqui, ó, está colado lá dentro, ó. Então, no micro-ondas, isso aqui não vai ter ação nenhuma, tá? Ela precisa estar como essa outra aqui, ó. Tá vendo? Essa não tá, ó. Então, se eu colocar uma chavinha dessa aqui lá no meu forno micro-ondas, o micro-ondas não vai funcionar, ok? Não vai funcionar. Vai haver algum problema aí. Pode ser que vai haver a queima lá do fusível por causa dessa chavinha nesta posição, ok? Então, a chavinha, observe todas as vezes que você for fazer um teste numa microchave dessa, observe essa chavinha aqui, ó. Ela tem que estar, ó, fazendo este barulhinho aí, ó, tá? Mas não confie, tá? Nós já pegamos microchaves, pessoal, que a molinha aqui dentro estava legalzinho, tá? Como essa aqui, ó, com bastante pressão, funcionando perfeitamente aqui, ó, visualmente, né? Visualmente estava funcionando belezinha. Porém, na hora que nós fomos testar, tá? Ela não fechava os contatos, tá? Ela não fechava o contato aqui, ó, e não abria esse aqui, tá? Aí, então, nós acabamos por ter problemas, porque nós confiamos simplesmente de chegar lá no micro-ondas, né, com o micro-ondas fora da tomada, e pressionar a chavinha aqui, ó. Nós estávamos fazendo o teste, apertávamos aqui, ó, a chavinha e tinha bastante pressão, a gente achava que a chavinha estava funcionando. Porém, depois de tanto sofrer, né, aí a gente foi fazer o teste e verificamos que quando nós colocamos a ponta de prova aqui, ó, ela já apitou. E quando nós colocamos aqui, ela não apitou. Ela estava com um probleminha lá dentro de acionamento, né? Os terminais lá dentro não fechava contato e também não abria. E aí, então, não fazia com que o micro-ondas funcionasse, ok? Deu para entender, pessoal? Então, não vá, tá? Não caia nessa de só testar essa chavinha aqui, ó, apertando esta microchave, tá? Se o micro-ondas estiver queimando fusível, tá? Estiver aí, né, caindo, derrubando o disjuntor, então retire as chavinhas. E mais uma dica, lembrei agora, e você não pode esquecer disso aí. Quando você for tirar, pessoal, tá? Isso aconteceu com a gente, tá? Marinheiro de primeira viagem, como dizem por aí, né? Quando a gente foi começar na área aí de conserto de micro-ondas, a gente foi lá no micro-ondas, percebemos que estava com defeito a chavinha. Aí o que é que a gente fez? Fomos lá e retiramos os terminais daqui, ó, tá? E não marcamos, não identificamos. Aí na hora de colocar, aí foi o problema. Qual que era a sequência dos fios, tá? Não sabíamos mais qual a sequência dos fios. Então, para você não ter dor de cabeça, marque, tire uma foto aqui das microchaves com as cores dos fios, né, que vão aqui nessa chavinha, para que quando você fazer a troca da microchave, você voltar os fios certinho onde estavam. Teste uma por vez, não vá retirando todos os terminais, tá? Achando que você é o sabe-tudo, né, o sabichão. Vai retirar todas as chavinhas, retira todos os terminais das 3 chavinhas,
para fazer o teste e depois na hora de religar, aí vai ser aquele problema, hein? Aí você vai ligar invertido, vai ligar, se você inverter, né, aqui ó, né? Por exemplo, essas duas aqui, se você inverter essa com essa de cima e colocar invertido essas duas aqui, ó, já vai ser problema, tá? Por quê? Porque uma, né, é aberta e a outra é fechada. Se você inverter, você vai ter problema aí, né, de queima de fusível novamente, porque vai estar acionando aí alguma coisa lá no micro-ondas que não deve na hora de você abrir ou fechar a porta. Então, vai por mim, tá, pessoal? Tire uma foto da microchave, vai começar por essa, né? Pegue o seu celular, né? Hoje tem o celular, é muito fácil. Tira uma foto da chavinha com os fios, tá? Aí retire uma chavinha por vez. Vai nessa aqui, retira todos, tira a chavinha fora, testa com o multímetro. Funcionou? Ah, não funcionou, tem que trocar. Beleza, trocou? Volta a chavinha, coloca uma chavinha nova, vai lá, abre o seu celular, verifica qual a sequência dos fios, tá? Vai colocando tudo na sequência, aí coloca essa aqui no lugar, vai testar a outra de cima, beleza, faça a mesma coisa, uma foto, retire a microchave, retire os fios, faça o teste da chavinha, teve que trocar? Não, essa aqui estava boa, volta nos fios no lugar onde eles estavam, retorna a microchave no lugar e vai para outra, tá? Sempre que você for fazer manutenção em micro-ondas, preste bastante atenção, não inverta os fios, até mesmo ali ó, os relés, tá? Tem placas que tem ali os relés, né, da placa e tem aqueles terminais, então não inverta também essas conexões dos relés, tá? Tem pessoas que já têm bastante experiência aí na área, ele arranca todos os fios, ele vai saber certinho como ligar, né? Outros já tira uma foto de todos, né? E depois vai religando sem ter problema nenhum. Mas sempre vai ter aquele que nunca fez nenhum trabalho, tá? Porém, se você for fazer uma manutenção no micro-ondas e você não tiver experiência, preste bastante atenção, tome o máximo de cuidado, porque o micro-ondas não é para qualquer um, tá? A tensão ali do micro-ondas é altíssima, tá? O micro-ondas chega a 110 ou 220, porém na saída da alta lá é 2 a 4 mil volts, então tome bastante cuidado quando você for fazer uma manutenção em forno micro-ondas, tá? Bom, então tá aí, pessoal, para você testar as microchaves, tá? Para você testar a microchave não é nada difícil, né? É bem fácil, é só você decorar aí, ó, o comum, tá? O NO e o NC. Depois que você decorou essa sequência aí, ó, e você entendeu que essa aqui é o comum, que o NO é normalmente aberto, open, aberto, e NC é closed, né? Fechado, normalmente fechado. Então, você já nunca mais você vai esquecer. Então, entre este polo e este aberto, com a chavinha solta lá, não deve haver passagem, não deve haver continuidade entre esses dois polos aqui, tá? E esse aqui, normalmente fechado. Então, entre o comum e este polo de cima, deve haver continuidade com a chavinha solta. Volte este vídeo, assista novamente antes de mexer com o seu micro-ondas e decore isso que eu estou mostrando para vocês, tá? Porque é só você entendendo isso que eu estou falando aqui neste vídeo é que você vai conseguir fazer o teste da microchave, ok? Se você gostou desse vídeo, pessoal, dê o seu gostei. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, tá? Você se inscrevendo, você estará ajudando o nosso canal para que ele continue crescendo, tá? Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.